Irmãos, eu queria chamar a sua atenção para um texto que Deus colocou no meu coração. Salmo de número 11. Nós vamos falar hoje sobre os fundamentos da fé. Mais um salmo de Davi, nós temos meditado no livro de Salmos. E nós vamos ler nessa noite Salmos de número 11, nesse primeiro momento, versículos de 1 a 3. Salmos 11, 1 a 3. Mesmo assentados como você está, os irmãos que estão em casa, que já estão nos acompanhando, eu queria ler o texto base da nossa meditação. Salmos 11, versículos 1 a 3, inicialmente. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós vamos parar por aí. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra. Prepara o nosso coração. Sabemos que ela é viva e ela é eficaz. Sem ela, nada somos, mas com ela tudo podemos. Por isso, prepara e faz frutificar entre nós, não apenas os irmãos que estão aqui presentes, mas aonde a tua palavra alcança agora pelo veículo da internet, nas redes sociais, que o teu Espírito possa mudar a vida de todos aqueles que estão diante da tua palavra, o que pedimos com a certeza dos nossos pecados perdoados em Cristo, que é por quem oramos nesta noite mais uma vez, pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda pergunta exige uma resposta. E, propositalmente, eu parei de ler o Salmo 11, que não é um salmo grande. O Salmo número 11, ele tem 7 versículos. É um salmo pequeno. Mas o versículo 3, ele traz a segunda pergunta que há nesse texto. Ele diz, ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os fundamentos é tudo aquilo que forma a base da igreja. A palavra de Deus diz que Jesus se tornou a pedra angular. Meus amados irmãos, se existe um tempo em que nós devemos pensar na crise, e o que a crise tem provocado como reação na igreja, no povo de Deus, é esse tempo. Os dias são de crise, ninguém tem dúvida disso. Nós temos tido crise na família, crise financeira, crise política, crise na sociedade, crise no trabalho, crise da credibilidade. As pessoas não estão confiando nem nelas mesmas. Quando nós estamos diante desse cenário, a única pergunta talvez que nós deveríamos fazer, ou deveríamos fazer, seria o que fazer diante da crise? Será que a crise é algo apenas vivido em nossa geração? A última pandemia foi registrada em 1920. Hoje nós estamos num tempo diferente, mas a pandemia daquela época não teve a forma tão avassaladora, segundo estudiosos. Mas a grande questão é que o texto base da meditação nesta noite é mais uma vez um texto trazido por alguém que foi achado um homem segundo o coração de Deus. E é nesse salmo que a gente vai encontrar uma das respostas que Cristo, sua igreja e Deus, por meio da sua palavra, traz ao nosso coração. Porque é no Salmo 11 que nós veremos os fundamentos da fé. Há pelo menos 4 fundamentos aqui que vão nortear o nosso caminho. Porque, meus amados irmãos, o que o salmista requer é uma posição daqueles que são alcançados da palavra. Ele diz, o que fazermos quando os fundamentos são destruídos? Acabou? A pergunta é para quem? E ele diz, que poderá fazer o justo? O piedoso? Aquele que é alcançado pela palavra. Nós sabemos, o justo viverá pela fé. Ou seja, nós somos a parte da sociedade, nós somos aqueles que, embora sofremos cargas emocionais, embora nosso sistema emocional não está tão bem assim, talvez você veja muito mais fraqueza na sua vida, também naquilo que você vê. Quantas vezes é difícil olhar o parâmetro que a sociedade nos traz e ver notoriamente o quanto que as pessoas mudaram. E a gente sabe que a chamada da igreja é uma chamada para que vá além do que se vê e do que se sente.
A chamada da igreja é o papo reto. Você anda por aquilo que você crê. A palavra precisa nortear a sua vida. Ora, nós temos isso, pelo menos, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, Abacuque 2:4, e tem mais um texto, Romanos 1:17. Fala a mesma coisa, o justo viverá pela fé. Então a crise, ela não pode ser algo que seja justificável para que nesse tempo, onde as coisas perderam o controle, onde nós não temos tanta convicção mais de algumas coisas, mas isso vem abalar o nosso coração. O que o salmista quer trazer como mensagem nesta noite é que mesmo Davi, que escreve o Salmo 40, que foi rei em Israel por 40 anos, foi o rei mais amado por Deus, porque ele andou em retidão com o Senhor. Foi o único que a Bíblia diz que foi achado homem segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos que Davi viveu muito tempo da sua vida sofrendo. Davi dá exemplo das suas angústias. Davi dá exemplo de quanto ele teve que fugir para poupar a sua vida. Ele foge do rei Saul. E segundo a história de Israel, Davi fica aproximadamente 10 anos no deserto, apenas para fugir da presença do rei Saul, porque tinha sobre ele uma sentença de morte. Como se não bastasse, o tempo passa e aquele problema com Saul fica para trás. Mas surge um outro problema. Agora o próprio filho de Davi, Absalão, monta uma rebelião contra ele e Davi tem que fugir de novo. Agora olha que coisa interessante. Olha comigo o versículo 1. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Davi agora é convocado aos seus conselheiros que ele deveria fugir. É como se ele falasse, bom, você já fugiu por causa de Absalão, você fugiu por causa de Saul, então fugir para você é algo normal, fuja agora de novo. E nós vamos olhar aqui que nos fundamentos da fé há 4 verdades. Em tempos de crise nós aprenderemos o que se deve fazer. No tempo de crise, nós veremos o que o medo faz. No tempo de crise, está revelado nesse salmo o que a igreja deve fazer. E por último, em tempo de crise, o que Deus fará. Porque parece que dentro da realidade do reino de Deus, as coisas começam a ter funcionalidade quando eu me encaixo naquilo que a palavra traz. Sendo que nós nos esquecemos que a realidade da palavra em nós não é algo apenas que nós assimilamos, mas é resultado de uma intervenção do céu em nós. Se o Espírito de Deus não trabalhar em nós, nem fé nós temos. Porque quantos são aqueles que ouvem a palavra, estão distantes, diante da palavra, mas não há mudança neles pela palavra. Quando João ele é tratado por Deus, e além de João escrever o Evangelho, escrever as epístolas, quando João vai escrever Apocalipse, e ele fala às 7 igrejas do Apocalipse, a última frase, a última chamada, Esmirna, Filadélfia, Éfeso, a chamada da igreja no final era, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se os nossos ouvidos não forem abertos pelo Senhor, nós jamais vivenciaremos o que Davi agora vive ao confrontar os seus conselheiros. E esta é a primeira verdade. Em tempo de crise, o que você deve fazer? Aprendemos aqui com Davi, olha o versículo de número 1 que nós lemos. No Senhor eu me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o monte? Davi senta agora junto com seus conselheiros e diz assim, olha, tem perseguição, eu talvez morra, as pessoas querem me ver a minha morte, o medo talvez tenha rodeado o meu coração, mas eu quero que vocês aprendam, no Senhor eu me refugio. Davi, que foi rei, ungido por Deus, profeta Samuel, os irmãos lembram da história, vai ungir Davi. Davi que foi coroado pelo Senhor, aprovado por Deus, vive a perseguição e a aflição, mas quando chega nesse tempo ele mostra aos seus liderados e ao seu povo, ei, eu refugio no Senhor. É como se ele estivesse pregando ao povo o que o profeta Isaías diz no capítulo 40, versículo 31. Você lembra desse texto? Eu queria ler com você, eu sei que esse texto é muito conhecido da igreja, e é um texto que marca a nossa história, e eu queria ler com você, para não perder nenhuma palavra. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meus irmãos, quantas vezes a nossa fé ela é testada no tempo? Quando o profeta diz, mas aqueles que esperam no Senhor, ele está mostrando a fé, não uma fé pontual no coração do homem que foi e está sendo tratado por Deus, mas o quanto que desse tempo de vida que Deus dá a você e a mim, nós podemos esperar. Vocês observaram, a minha esposa foi a primeira, geralmente a mulher observa mais, quando nós começamos o culto, o meu semblante estava mais abatido do que o normal. Hoje pela manhã eu não tive uma boa notícia. Já viu aquele ditado que quando você quer mexer com o pai, você toca no filho? Mas hoje foi o contrário, algo aconteceu com meu pai, e eu como filho chorei. Porque aqueles que você ama, são aqueles que você deu o seu coração, e não há como algo que acontece com aqueles que você ama não vir tocar você. Essa semana eu visitava uma senhora de 84 anos, que conta anualmente a data do seu batismo. E ela virou para mim e disse assim, eu queria que você me explicasse um texto do profeta Ezequiel, quando ele é proibido por Deus de chorar a morte da sua esposa. Será que eu faço errado por chorar a morte do meu marido? Ela perdeu seu marido há 4 anos. Eu fui explicar para ela o porquê que o profeta estava sendo proibido de chorar. Que Jesus chorou a morte de Lázaro, mas que o pecado do povo de Israel era tão grande, que Deus fala com ele, ó, vai morrer o povo está rebelde, e você não vai chorar por ninguém. E diz que após o profeta Ezequiel pregar, a primeira pessoa que morre foi a sua esposa. E diz que o profeta cumpriu letra por letra o que a palavra disse. Ele não chorou, mas não foi porque ele não amava a esposa, foi porque ele estava em obediência à palavra de Deus que diz, você não vai chorar. E ela queria saber disso. Quando nós olhamos para a história de Davi, no Salmo 11, nós vemos alguém que resiste à tentação de não confiar em Deus num tempo em que as coisas escapam do seu controle. Porque é um momento, irmãos, que nós não queremos enxergar em nós o que de fato nós nos tornamos dentro de uma determinada situação. E o medo começa a tomar conta de nós. E aí nos falta o conselho de Paulo, quando Paulo escreve a Timóteo. Acompanhe comigo. 2 Timóteo 2, 22. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. E ele cabe para mim e para você, dentro desse fundamento. Em tempo de crise, o que se deve fazer? 2 Timóteo 2, 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo está trazendo a Timóteo a você novo. Tem paixões na sua carne que não são controláveis. Às vezes nós queremos falar de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós queremos falar de tantas coisas que são benefícios de Deus para nós. Mas nós nos esquecemos de que Deus tem uma chamada para a igreja, de que num tempo de crise, nós devemos fugir da aparência do mal, fugir das tentações, ter cuidado com aquilo que domina a nossa mente. Você entra numa série de Netflix e de repente do nada há uma cena de imoralidade num filme que a princípio não tinha nada a ver com aquilo que deveria mostrar imoralidade, e eu estou expondo a minha mente naquilo ali como se isso não tivesse nada a ver. E aí Paulo diz a Timóteo, olha, cuidado, foge das paixões da sua carne. O que tem chamado a sua atenção? O que os seus olhos têm captado? E aí nós olhamos para Davi e vê que Davi, ele queria apenas ser forte como foi José, que foge do ataque da mulher de Potifar, quando tenta seduzir e atrair ele para o pecado da traição. Só que Davi, ele vai ter o coração de Esdras. Davi fala, não há o que fugir, aonde eu me refugio. E eu preciso manter a minha posição que Deus tratou e tem tratado com o meu coração. Olha o que está escrito em Neemias 6. Neemias 6, 9 a 11. E é desse jeito que o Senhor tratou a vida de Davi. Como Neemias, que diz,
Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, que estava trancado, portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-se na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a minha vida? Não, eu não irei. Meus amados irmãos, o que eu devo fazer na hora da crise? Perseverar na fé. Eu introduzi o culto falando que a temática é fundamentos da fé, porque é uma pergunta no versículo 3. O que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? O que fará o justo? O que você acha que Deus espera de você? A firmeza na fé. Sabe por quê? Porque nunca faltará na igreja uma palavra. Porque Deus sabe que a igreja se move pela fé, e a fé vem pela palavra. Por isso o salmista introduz dizendo, ei, no Senhor eu me refugio. Talvez Davi passou isso tão bem, que o seu filho Salomão, ao escrever Eclesiastes, traz uma versão bem bacana sobre isso. Ele diz em Eclesiastes 10:4, se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão, não deixe o teu lugar. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Portanto, mantenha o seu posto. Porque ninguém quer ser humilhado. Mas já notou que todos querem ser exaltados? E a palavra de Deus diz que é exatamente o contrário. Os humilhados serão exaltados. A gente pula a ordem do negócio. Porque tem ideia da meritocracia, mas eu não mereço. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a palavra de Deus diz que é chegado o dia mau, as pessoas estão deturbados os valores. Eu iniciei a mensagem falando do tempo da crise. Crise da credibilidade, crise da finança, crise de relacionamento, crise na família. Porque a palavra deixou de nortear. E o primeiro fundamento da fé é que em tempo de crise o que você deve fazer? Perseverar, diga, o Senhor é o meu refúgio. Deus tem sempre resposta para mim e para você, meus irmãos. Segunda verdade, acompanhe comigo, em tempo de crise, o que o medo faz. Versículo 2. Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Os conselheiros de Davi andavam pelo medo. Vendo que Davi não ia fugir da sua responsabilidade, eles agora começam a mostrar para Davi o que talvez eles achavam que Davi não sabia. O perigo iminente que estava diante dos seus olhos. E ele exatamente trabalha essa questão, ele diz, vejam, os ímpios. Há uma versão que diz, vejam os ímpios, eles preparam os seus arcos, eles colocam as flechas contra as cordas para o seu coração. Ou seja, o medo te faz apenas ver o que o homem que é contrário a você quer te fazer. Você sempre olha o que o outro vai fazer. Parece que nós nos esquecemos da mensagem do profeta, agindo Deus, quem impedirá? Talvez nós nos esqueçamos também do Salmo 121. Elevo para os olhos, para o monte, digo de onde virá o meu socorro vem do Senhor, porque o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Deus não está parado com os seus braços cruzados e assistindo a maldade diante de nós. Mas o medo faz apenas eu olhar para o problema e dizer, vejam. Tipo assim, Davi, é só eu que estou vendo? Seus conselheiros, as suas lideranças, diz para Davi, é só eu que estou vendo então você não está vendo? Então eu vou te mostrar o que eu vejo, para você questionar se é eu que estou vendo ou se é você que está vendo. Veja os inimigos, eles estão com um arco de flecha armado e eles estão escondidos para atacar exatamente você, Davi, que é reto de coração. Porque são os retos de coração que são fundamentados na palavra, lembra? Perto está o Senhor daqueles que são quebrantados de coração. Aqueles que ouvem e retêm a palavra. Então o medo, ele sinaliza, ele fixa os olhos no problema. Veja, ali está o arco. Mas o medo também remite, ele remói os problemas. Ele diz, os ímpios preparam os arcos. Ele sabe que não eram os amigos. Davi tinha inimigo.
que eram homens impiedosos, que não tinham nada a ver com a relação do Deus e o temor que Deus tinha, que Davi tinha pelo seu Deus. Então o medo não apenas fixa os olhos nos problemas, mas ele remói os problemas da alma. Eles estão com a flecha, eles vão te acertar. O medo angustia o viver. Ele traz essa angústia, esse peso. Ele diz, eles vão atingir, elas são contra você. E eles alimentam o sentido de alma, daquele sentimento de autopiedade, para das sombras, diz o texto, nas escondidas, a atirarem sobre o seu coração. Você vai perder sua vida. Em tempo de crise, o medo, ele opera por esse caminho. São os problemas que nós enfrentamos, e que estão sendo levantados pelo inimigo das nossas almas, para enfraquecer a nossa intimidade com Deus. Como aquele egoísmo religioso, de que pelo fato de eu ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que lê a Bíblia, alguém que entrega dízimo e oferta, que se sente fiel, que está no auge de servir a Deus, você não pode ter problema. Porque se você tem problema, há um pecado sobre a sua vida. E nós vamos distorcendo valores cristãos. Nenhum mal chega na minha tenda, nenhuma praga chegará na minha tenda. E nós temos isso, crente morreu ou não? Porque Deus é Senhor da vida e da morte. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte do justo. Está no controle de Deus todos os dias que Ele tem para mim e para você. Mas o que Davi sabia é o que estava no coração de Paulo. Quando Paulo escreve 2 Coríntios 4,18, ele diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu fico pensando, quantas vezes em nome de uma falsa fé, o que nós falamos é apenas o que nós enxergamos, como se nós determinássemos todo o discernimento e não pudéssemos colocar em xeque-mate a crença do nosso coração, em função daquilo que o Espírito de Deus revela a nós por meio da sua palavra. Paulo, ele andava e a sombra dele curava pessoas. Mas quando ele foi acometido de uma doença, ele clamou a Deus, Senhor, me cura. E Deus falou, a minha graça te basta. O que é mais importante para você? Receber a cura ou andar sob a minha provisão? Quando ele diz, posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Mas no versículo 10 ele diz, aprendi a passar necessidade. Eu aprendi a viver com abastança. O discípulo, ou o filho, o eleito, ele é aquele que, direcionado pelo Espírito, vence. Esse medo transitório que rouba de nós pelo que vemos ou pelo que sentimos. A fé genuína que nos faz romper. A palavra que Deus diz que Deus não te deu um espírito de medo e covardia, mas de ousadia. Então se existe alguém que vai ajudar você a vencer o medo, este alguém é o Senhor por meio da sua palavra. E aí Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 6 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos livremente e de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, quando o medo te forçar a desistir ou agir indevidamente, quando os obstáculos fizerem seus pés tropeçarem, persevere na sabedoria e na fé. Há momentos que vai faltar sabedoria para mim e para você. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso. E é por isso que o livro de Tiago abre a oportunidade que eu coloque na minha agenda, ou na sua agenda de oração, esse pedido, ou pelo menos uma pauta. Faça uma lista. Você já parou para pedir a Deus sabedoria para poder tomar uma decisão junto ao seu filho, sua família, sua empresa, entendendo que Deus até naquele momento Ele vai direcionar a sua vida. Então, fundamentos da fé. Em tempo de crise, o que se deve fazer? Em tempo de crise, o que o medo faz? Confronta se o Deus que você serve de fato vai te manter junto naquilo que você vive. Porque nós temos as nossas particularidades. Mas o terceiro fundamento que eu entendo é que em tempos de crise, o que a igreja deve fazer? Acompanhe comigo aí o versículo de número 3, onde eu parei
na parte introdutória. Ora, se forem destruídos o fundamento, que poderá fazer o justo? Essa é a pergunta mais interessante. Essa deve ser, ou deveria ser, a retórica minha e a sua retórica. O que fazer quando não há mais fé dentro de nós? O que Deus espera que você faça? Até onde você se sente responsável por aquilo que está à sua volta e diante dos seus olhos? Ele diz que havia possibilidade de que os fundamentos haviam sido destruídos. Há pelo menos duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade seria que os conselheiros e os líderes dos povos, do povo deveriam ter abandonado a fé. Eles estavam refletindo para Davi o que estava no coração deles. Eles não estavam conseguindo crer mais que Deus daria vitória e escape para Davi e a vida deles. A segunda possibilidade dentro desse texto é de que a destruição dos fundamentos era, na verdade, o esquecimento de toda a palavra, de toda a verdade de Deus que já estava sendo anunciada até a geração de Davi. Davi sabia sobre a história de Abraão, sobre a história de José, sobre a história de Jacó. Quantas vezes nós nos pegamos orando assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Quantas vezes em Deuteronômio aprendemos que de geração em geração os pais ministravam, a lei era lida, a arca da aliança, a manifestação da presença, a forma como Deus livrava o povo, a forma como o povo se rebelou, agora nós queremos reis, não mais profetas. Queremos juízes, e o povo ia se movimentando. E quando nós nos deparamos com essa verdade, aprendemos que o que Deus espera de nós é que nós devemos reconstruir o que a vida tentou roubar daqueles que nós amamos, porque aqueles que amam a Deus, amam também o que Deus ama. E é por isso que quando Jesus é confrontado pelos seus discípulos, e eles perguntam, Senhor, qual que é o maior mandamento? Ele diz, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a forma como Davi amou os seus conselheiros e líderes foi, ei, como é que vocês mandam fugir para o monte como se fosse um pássaro? Eu me refugio no Senhor. A perseverança é uma característica daqueles corações que de fato adoram a Deus pelo fato de quem Deus é e não por aquilo que Deus é. Por Deus faz. Porque senão, eu só sigo a Deus quando eu tenho toda aquela minha listinha de pedidos todinho resolvido. Eu pedi e eu recebi, glórias a Deus. Só que nós nos esquecemos que esse livro de Tiago que eu li no capítulo 1, 3 capítulos para frente, ele vai dizer, vós não ganhais, porque não sabeis pedir. Quando pedir, pedis maus. Por isso, quando Deus Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, começa, você vai orar assim, ó, Pai Nosso. Ele não é só seu pai não, ele tem outro filho também, é nosso. Aí ele encerra dizendo o quê? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, em tempos de crise, o que você deve fazer, o que o medo faz, mas nós aprendemos aqui o que a igreja deve fazer. A igreja deve reconstruir o que se perdeu. Quantas vezes Paulo diz, se você está em pé, ore para que você não caia. Orai uns pelos outros. Levai as cargas uns dos outros. Nós podemos dar ânimo àquele que está desanimado quando nós nos abrimos da forma como Davi se abre para a palavra e diz, o Senhor é o meu refúgio. Há momentos, irmãos, que nos faltará força. Eu conversava com um jovem essa semana e eu falava isso com ele. Sobre a definição de critério. Ele que já venceu e tem procurado vencer o vício da dependência. E nós falávamos exatamente sobre isso. Você não pode perder o que você não tem. Como você perde algo que você não tem? Quando eu entendo que fé eu só tenho porque Deus me deu, porque 1 Coríntios 12:7 diz que a fé é um dom dado por Deus. Agora eu entendo que eu tenho fé, e mesmo que seja pequena aos olhos de qualquer homem, é fé, vem de Deus e vai ser suficiente para que eu possa reconstruir os fundamentos da verdade e da justiça de Deus que permeia o meu e o seu coração.
Por isso que a palavra de Deus diz: abre a tua boca que eu a encherei, diz o Senhor. Se você conhece, fale desse Deus. Não desista, irmãos. Não ceda ao capricho do mundo, que agora acha que até o mal pode ser bom. Nós estamos agora vivendo daqui a pouco o tempo de eleição municipal. Aí você vai votar. Você vai votar em quem? Vote em qualquer um. Não, irmãos, ore, peça a Deus direção. Até porque Deus pode usar quem Ele quiser, e nós sabemos disso. Deus usou Ciro para abençoar o seu povo. Deus usou o rei Nabucodonosor para oprimir o povo dele, porque quando ele falou com o povo dele não ouviu. Ele pegou o que tinha de melhor de inimigo, falou: agora vocês vão ver que vocês não vão se render não, então agora se sujeitarão à Babilônia. E detalhe, vão para lá para 70 anos. Como dizia Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo tem que servir a Deus, porque ninguém está acima dele. Então, no tempo de crise, o que a igreja deve fazer? Perseverar, adorando, buscando, formando discípulos. Eu encontrei com uma jovem, agora ontem, e ela falava alguma coisa sobre família. E eu dizia assim: surpreenda sua filha, surpreenda seu filho, surpreenda seu marido. Perguntei para ela quantas vezes seu filho chegou no seu quarto e te viu orando. Quantas vezes o seu marido ou sua esposa te viu lendo a Bíblia? Quantas vezes alguém viu você orando um pelo outro? Nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, podemos e devemos viver o que Deus tem para nós. Ore pelos seus filhos, ensinam eles a amar a Bíblia, ensinam eles a falar do amor de Deus e mostra a ele o que é viver o amor de Deus. Porque o quarto e último fundamento é, em tempo de crise, o que Deus fará. Olha o versículo 4 ao versículo 7, do Salmo 11, que é o salmo base da nossa meditação, fundamentos da fé. O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ou seja, Deus nunca deixa de ser soberano, porque algo que eu vi ainda não está do jeito que eu queria. As coisas perdem o controle da nossa vida, na nossa casa, em alguma área, e nós achamos que Deus naquele momento cochilou e dormiu. E porque Deus não operou, não aconteceu. Porque eu não merecia viver aquilo. O texto é claro que o Senhor está atento. Olha aí, o Senhor está no templo. O Senhor está com seus olhos no trono. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. O Senhor que tudo vê, que tudo conhece, está operando. Davi reafirma que Deus continua fazendo a sua obra. É como se ele estivesse citando Isaías 64:4. Desde a antiguidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalha tanto em favor daqueles que nele espera. Deus se mantém soberano, absoluto, porque Ele é cuidadoso e justo. Ele vai descer chuva de enxofre e brasas de fogo sobre o ímpio, mas aqueles que amam a justiça, que amam o Senhor e que são retos de coração, contemplarão a tua face. Eu vi uma vez um testemunho naquele livro, que era muito divulgado pela Igreja Batista, na Convenção Batista Brasileira, Pão Diário. Testemunho de um pastor batista em Brasília, que fazendo a sua caminhada, ele diz que todas as manhãs ele orava e fazendo a sua caminhada. Até que um dia alguém se aproximou dele, e eles conversaram um pouco, aquela pessoa saiu, e tudo que ele ouviu daquela pessoa era uma resposta que ele precisava de Deus. Ele nunca mais viu aquela pessoa. A sensação que ele teve é que foi alguém enviado por Deus. Ele não sabe, nem falou que era um anjo, que era alguma coisa, mas ele viu Deus provendo a vida dele por alguém que ele nem esperava, porque a palavra de Deus veio como resposta, como testemunho daquele irmão. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que os fundamentos da fé da nossa sociedade está destruído. É só nós caminharmos com aqueles que estão aí em nossa comunidade, que nós percebemos o quanto que há distância do coração deles
dos valores cristãos, dos princípios que norteiam a nossa vida. Paulo, quando trata isso em questão de xeque-mate na igreja em Corinto, ele fala que permaneça em vós a fé, a esperança e o amor, sabendo que o maior deles é o amor. Porque sem o amor não há doação, sem doação não há vivência daquilo que nós vivemos. Portanto, surgem duas perguntas: o que faremos e como viveremos nesse tempo de crise, quando os fundamentos da fé estão sendo destruídos na vida de tantas pessoas que nós amamos? Elas acreditam em tudo, menos na promessa de Deus. Hoje eu fui orar por uma criança de 7 anos, fazendo aniversário, Samuel, do Bruno e da Suelen. E eu citava para ele a bênção araônica, de Números capítulo 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. E que Ele te dê a vossa paz. Nós vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas esqueceram de quem que é o abençoador. Parece que Deus faz tudo, mesmo menos nos abençoar. O mundo, ele perdeu isso. As pessoas não estão nutrindo a fé, nem a esperança e nem o amor. Somos chamados como igreja a nutrirmos a nossa fé. Temos a nossa leitura diária, aquele que tem nos acompanhado, nós temos lido meticulosamente as Escrituras, em média 2 a 3 capítulos por dia. Os irmãos recebem meditações. Precisamos nutrir a nossa fé. Mas nós precisamos também servir com fé. Nós precisamos servir com fé. Se você não acreditar que você pode doar um tempo da sua vida para abençoar uma pessoa, visitar, tomar um café, entregar uma cesta básica, cumprimentar uma pessoa ali, fazer ali uma medição de temperatura, dizer que nós temos ali doação das máscaras, como é que a gente vai servir com fé e amor os nossos irmãos se estamos tão distantes? E um outro pilar que eu vejo, nós precisamos orar com fé. Precisamos acreditar naquilo que nós cremos. As pessoas perderam. Fui visitar um casal essa semana, o irmão José e a irmã Neide. E quando eu saí da casa deles, eles falaram: pastor, você pode orar por nós? Eu citou isso. E naquela hora eu pedi a Deus: Senhor, me enche de fé. Eu preciso crer que esses irmãos serão providos nisso. Se o teu nome de fato for glorificado nisso, não me deixe não crer com eles. Nós vamos unir a nossa fé aqui. E eu quero encerrar dizendo que no fundamento da fé, a nossa experiência precisa ser semelhante a essa de Davi. No Senhor eu me refugio. E eu queria encerrar com João capítulo 20. Porque se existe uma experiência mal falada na relação do cristianismo, é a experiência de Tomé. João capítulo 20, versículo 26 a 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ela ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Você pode repetir comigo? Diga: felizes os que não me viram e creram. Pelo fundamento da fé, há possibilidade para que eu e você creiam. Quando Jesus aparece, ele diz, Jesus aparece aos discípulos e a Pedro. Não, aparece aos discípulos e a Tomé. Tomé não estava no primeiro momento. E é por isso que Tomé duvida, porque quando Tomé ouve daquilo que os discípulos ouviram, ele falou: eu só vou ver, eu só vou crer se eu também ver. Se vocês viram, eu também posso ver. E agora, quando Jesus volta até os discípulos, eles estavam onde? Dentro de uma casa, com as portas trancadas. Eles estavam com medo. Nós vimos hoje que em tempo de crise, o que o medo faz? Ele potencializa o problema. Ele fala do tamanho do gigante. É como se você estivesse diante do seu Golias. Qual é o seu Golias hoje? Ou qual é o seu Tomé? O que você precisa ver na igreja para você crer na promessa que Deus tem para a igreja? No fundamento da fé, há uma possibilidade de Deus agir. As portas estavam trancadas. Mas Jesus passou e chegou naquele lugar. Porque naquele lugar havia aqueles a quem Jesus amava.
Meus irmãos, nós somos incapazes. Quem tem acompanhado a escola bíblica dominical, hoje a aula foi sobre aliança com Deus, ou o pacto de Deus com os homens. E nós vimos o quanto que nós somos incapazes de se voltar para Deus, sem que Deus seja um Deus condescendente. Deus é transcendente, Ele é poderoso, Ele está acima de tudo e de todos, sim, mas Ele é Deus imanente. Ele é aquele que se inclina para nós e vai na ferida do nosso coração e nos cura. Foi isso que Jesus falou: eu vim para os doentes e não para os curados. E Jesus agora rompe a barreira, aparece e se manifesta como Cristo. Ele fala: você quer ver? Veja a marca do prego na minha mão. Veja a marca da minha lança aqui. Põe o dedo aqui e veja. Ou seja, que não reste dúvida, ou que não paire dúvida no seu coração do Deus que você está servindo. Cristo revela ponto a ponto. Porque a chamada de Deus para mim e para você é que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele estava onde o povo estava. E Jesus vem para mim e para você, porque Ele sabe que eu e você precisamos de resgate. A maior desgraça da humanidade é o livre-arbítrio. Aí Deus fala assim: aí, se vira, você decide. O que você decide? Geralmente, nós queremos o pecado. Geralmente, nós olhamos o quê? O que dá mais ibope? O mal ou o bem? O que vende mais, as más ou as boas notícias? E a chamada é: vós foste feito para boas obras. Fundamentos da fé. Para de duvidar e comece a crer no que Deus tem para você. Essa é a chamada. Porque muitas das vezes o que paira sobre nós é a experiência de Tomé. Davi, como rei, tinha seus conselheiros. E eles falaram: fuja. Não há mais jeito. Eles estão escondidos e as flechas estão armadas. Ao que tudo indica, Davi estava parado. Os conselheiros fizeram uma ronda, voltaram: ó, chapa está quente, hein? Não tem jeito não. Nós precisamos ir para outro patamar. Que patamar é esse? Vamos fugir. Davi disse: não, nele eu encontro seguro. Eu tenho segurança. Ele me protege. Pare de duvidar e creia, porque Jesus é mais, muito mais do que nós podemos imaginar. Só Ele pode nos socorrer e nos fortalecer. Amém?